Pessoal, então, uma vez que nós já entendemos como funciona a cadeia transportadora de elétrons propriamente dita, agora o que nós precisamos compreender é como que aquele processo da cadeia transportadora de elétrons ele estará relacionado à geração de energia na forma de ATP. Como eu disse para vocês na nossa última aula, o que vai acontecer é que quando acontece a cadeia transportadora de elétrons, prótons serão bombeados para o espaço intermembranas. Esses prótons, eles se acumulam nesse espaço intermembranas e eles criam um gradiente eletroquímico. Elétrico, porque a gente vai criar uma diferença de carga entre o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial, e químico, porque a gente cria um gradiente de pH entre o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. E o que acontece é que esses prótons, eles vão voltar para a matriz mitocondrial através de uma proteína que tem um canal que vai permitir a passagem dos prótons e que, ao mesmo tempo que ela permite essa passagem de prótons, ela é capaz de sintetizar ATP a partir de ADP. E essa proteína que está na membrana, ela é a ATP sintase. Então, essa teoria, ela foi desenvolvida por um pesquisador, Peter Mitchell, que disse que o transporte de elétrons e a síntese de ATP, eles são acoplados pelo gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna. O que significa ser acoplado? Isso significa que a gente só vai fazer síntese de ATP se houver cadeia transportadora de elétrons acontecendo na membrana mitocondrial interna. Claro, porque eu dependo do acúmulo de prótons para que esses prótons voltem para dentro da mitocôndria pela ATP sintase, e isso é o que vai direcionar a síntese de ATP. Essa hipótese é chamada de hipótese quimiosmótica. Mas eu dizer que esses dois processos são acoplados, a cadeia transportadora de elétrons e a síntese de ATP, também é o mesmo que eu dizer o contrário do que eu acabei de falar, que é se eu de alguma forma bloquear a síntese de ATP, eu também bloquearei a cadeia transportadora de elétrons. Então, a oxidação e a fosforilação, ou seja, o transporte de elétrons e a síntese de ATP, eles são acoplados através do que nós chamamos de força próton-motriz. E o Peter Mitchell, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1978 pela contribuição na compreensão da transferência de energia biológica pela formulação da teoria quimiosmótica, que hoje a gente compreende como um fato e não como uma teoria. Para a gente entender exatamente como funciona esse acoplamento entre cadeia transportadora de elétrons e síntese de ATP, uma das coisas que é importante a gente compreender é a estrutura da ATP sintase e como a ATP sintase funciona. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura da ATP sintase. Ela tem duas partes, dois grandes domínios. O domínio FO, sendo que esse domínio FO ele é composto por de 10 a 14 subunidades idênticas aqui em azul, que são as subunidades C, e essas subunidades vão formar o canal por onde vão passar os prótons, por onde os prótons que estão no espaço intermembranas vão voltar para dentro da mitocôndria, e a gente tem a porção que é chamada de porção F1, que é formada por 3 subunidades alfa, intercaladas com 3 subunidades betas, e ligados aqui a gente tem gama, delta e epsilon.
As subunidades alfa e beta, elas vão interagir umas com as outras, elas vão se intercalar, formando um anel. Sendo que a subunidade beta é a subunidade que tem atividade catalítica e é a subunidade onde vai acontecer a síntese e a liberação do ATP. Além disso, a gente vai ter um componente que vai fazer o papel de um rotor, que vai se mover e, na medida que ele se move, ele vai promovendo a mudança estrutural na subunidade beta, que é justamente o que vai, no final das contas, levar à síntese de ATP. Esse rotor ele vai ser composto pelo anel C, por onde passam os prótons, pela subunidade gama, delta e epsilon. E pela subunidade gama, essencialmente, na verdade, que compõe esse rotor, e pelo canal aqui. As subunidades delta e epsilon, elas são muito mais subunidades de contato, elas vão ter uma função estrutural aqui na ATP sintase. Dá maior vontade da gente falar que os domínios aqui da ATP sintase, eles são F0 e F1, mas na verdade é FO e F1. A subunidade FO, ela chama FO porque ela é uma subunidade que é inibida por uma molécula que é chamada de oligomicina. Quem desvendou a estrutura da ATP sintase foi o Ephraim Hacker, e esse, obviamente, foi um trabalho extremamente importante para a gente compreender esse acoplamento que tem entre o bombeamento de prótons e a síntese de ATP pela cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, a síntese de ATP ela vai se dar pela fusão do ADP com fosfato inorgânico, e isso vai acontecer no sítio ativo da enzima ATP sintase, sendo que a síntese em si, ela não depende da força protomotriz. A fusão do ADP com o fosfato, ela acontece no sítio ativo da enzima, independente da força protomotriz. No entanto, para que o ATP ele seja liberado do sítio ativo da enzima, a gente precisa que os prótons passem pelo canal da ATP sintase, que movimente-se, aquele movimento de rotor da subunidade gama aconteça, para que esse ATP ele seja liberado. Como eu disse para vocês, a síntese de ATP ela vai acontecer na subunidade beta. A gente tem na estrutura da ATP sintase 3 subunidades beta, e cada uma dessas subunidades beta vai estar em contato com uma face diferente do rotor, que é a subunidade gama. E dessa forma, de acordo com a face da subunidade gama, que a subunidade beta está interagindo, ela vai poder estar em uma conformação diferente. Na conformação tensa, que é uma conformação que liga fortemente a ATP. Ou seja, o ATP não pode ser liberado se a subunidade beta estiver nessa conformação. A subunidade L, na conformação L, que é a conformação relaxada, que liga ADP e fosfato inorgânico fortemente também, e a conformação aberta, chamada de O, que é aquela que é capaz de se desligar dos nucleotídeos. E o que vai fazer as subunidades irem se interconverter entre essas 3 formas é justamente a rotação da subunidade gama. Então, aqui a gente tem um modelo de como que isso funciona. Então, aqui eu tenho um corte da ATP sintase, um corte transversal, e aqui a gente vê que eu tenho as 3 subunidades beta intercaladas com as 3 subunidades alfa. Cada subunidade beta em uma conformação diferente. Uma na conformação tensa, que se liga ao ATP fortemente, mas não libera. A outra na conformação relaxada, que se liga a ADP e fosfato inorgânico,
também fortemente. E é uma na conformação aberta que não liga nucleotídeo, que na verdade é capaz de liberar os nucleotídeos. Quando os prótons passam pelo canal da TP sintase, a subunidade gama, que está representada por essa seta aqui, ela gira. E isso vai fazer com que uma face diferente da subunidade gama toque as subunidades beta, de forma que essa subunidade beta que estava na conformação relaxada, ela muda para a conformação tensa. E quando isso acontece, o ADP e o fosfato inorgânico, eles são aproximados, e isso favorece a síntese de ATP. A subunidade beta que estava na conformação aberta, muda a sua conformação para conformação relaxada e pode então ligar ADP e fosfato inorgânico. E a subunidade beta que estava na conformação tensa vai para a conformação aberta e o ATP é liberado. Se os prótons continuam passando, a movimentação do rotor continua e essa conversão das subunidades entre as suas diferentes estruturas, ela vai acontecendo e isso vai promovendo a síntese de ATP. Quem descreveu o mecanismo de funcionamento da ATP sintase foram esses dois cientistas e eles ganharam o Prêmio Nobel de Química de 97, bastante recente, pela elucidação do mecanismo enzimático subjacente à síntese de ATP. Então, pessoal, por essa aula nós entendemos como que o gradiente de prótons ele está acoplado à síntese de ATP, mas ainda temos algumas outras observações a serem feitas sobre a regulação da cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, sobre os inibidores que podem ser usados e alguns outros mecanismos do funcionamento dessa via na célula que ainda vamos elucidar nas nossas próximas aulas. Obrigada pela atenção e até breve.